tema de hoje é falando sobre o poder da palavra, né? Da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Então vamos abrir aí em Lucas 8:11. Em Lucas 8:11 diz o seguinte: Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, o que é que Cristo diz como a semente é a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é o que vai nos alimentar, né? Vai nos alimentar da palavra e vai nos Fortalecer isso mesmo, fortalecer o nosso conhecimento a cada dia, isso mesmo, né? Ok, a gente conhece muito bem essa parábola que fala sobre o semeador que saiu a semear. E ele ali levando as suas sementes para semear, caiu algumas sementes durante o seu percurso ali. Umas caiu na beira do caminho, onde os homens passavam, pisavam, e as aves dos céus vinham e comiam. Então, a parte da semente caiu em solo rochoso, onde ele acabou até germinando, mas as suas raízes não puderam ali penetrar e logo vieram a morrer. E outra parte da semente caiu nos espinhos, onde cresceu, mas os espinhos acabaram sufocando e ali aquela planta ali morreu. E outra parte da semente caiu numa terra boa, onde essa veio a germinar, cresceu e ia dar muitos frutos, né? Então, a semente é a palavra de Deus. Ela está sendo plantada, ela está sendo levada, né? Agora vai depender do solo em que essa semente ela for ali colocada, né? Então, esses 4 terrenos significa as pessoas, em que muitos recebem da palavra de Deus, muitas vezes até com alegria, mas os prazeres e as fascinações do mundo acabam sufocando, né? Outros têm um solo rochoso, onde a planta não consegue crescer ali, germinar e dar frutos, né? E tem outros que recebem da palavra, mas vem as aves dos céus, toma e vai embora e assim não dá frutos, né? Então, a gente tem que realmente preparar o solo, né, para receber da palavra de Deus, para que a gente possa crescer e a gente possa dar muitos frutos, não é isso? Então, Leandro. Onde deve habitar a palavra de Cristo? Ok, então peço aos nossos amados irmãos e ouvintes de casa possam abrir sua Bíblia lá no livro de Colossenses, no capítulo 3 e no verso 16, Colossenses capítulo 3 e no verso 16, onde deve habitar a palavra de Deus. Então, lá diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, né? Então a palavra de Deus deve habitar em nós. Essa é a resposta, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E o que é que a gente deve fazer? Instruir, aconselhar, né? Usar da palavra de Deus para que a gente possa ensinar para as outras pessoas, né? Instruir a todas as pessoas que estão precisando, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E também diz Transformadora também. transformadora também. A Bíblia diz lá em Timóteo que ela serve para o nosso ensino, para nos repreender, para nos educar, não é isso? Em que a gente deve sempre pôr em nosso coração. Não tem como você conhecer a palavra de Deus e continuar a mesma pessoa. Continuar a mesma pessoa, né? Verdade. Tem mais pergunta aí, Leandro? O que Cristo disse aos judeus incrédulos quanto à palavra de Deus? Vamos ver a resposta em João 5:38, que diz o seguinte: Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. O que acontecia é que muitas vezes o que aconteceu, na verdade, né, é que os judeus esperou por tanto tempo o Messias e quando ele veio, eles próprios não acreditaram. Rejeitaram, né? Rejeitaram, né? E aqui Jesus disse que ele veio para os judeus, mas os próprios deles, eles rejeitaram. Os próprios deles, Leandro, eles não aceitaram. Agora, o porquê eles não aceitaram? Porque eles criam de uma forma que Jesus ia vir para resgatar eles desse mundo aqui, desse mundo, tirar esse povo da escravidão, né, daqui, né?
Tanto que quando eles via o Jesus lá curando, ele dizia, pronto, nossos soldados quando estiver ferido, ele vai ter o poder de curar. Quando ele viu Lázaro ressuscitando, e Jesus ressuscitando Lázaro, ele disse, opa, quando os nossos soldados morrer, Jesus vai ressuscitar. Então a gente vai ser o quê? Infalível. Nem Roma vai conseguir vencer, né? Mas a verdade, ele estava tendo uma esperança errônea, né? E uma esperança errônea, e uma coisa que não era isso que Deus estava falando. Não era isso que Deus estava querendo que eles acreditassem, né? Então, o que acontece? Quando eles viram que realmente Jesus não iria fazer o que eles queriam, então eles próprios, né, rejeitaram a Jesus. Eles próprios não acreditavam que não era ele, porque não. Jesus não, ele era para me salvar, e ele não, mas Jesus queria salvar e quer salvar nós, não é dessa terra, né? Que essa terra aqui ela vai ser destruída. É até a vida eterna lá no céu, entendeu? Então, é isso. Os próprios que Jesus veio, foram os próprios que rejeitaram ele. Crucificaram também. Crucificaram. Como a palavra de Deus atua no crente? Como a palavra de Deus atua no crente? Isso. Tá bem. Interessante que a resposta a essa pergunta que eu vou dar agora é praticamente o oposto daquela que aconteceram com os judeus, né? Que não creram na palavra de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 13, diz o seguinte, né? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Né? Então, Paulo ali, juntamente com seus amigos, né, de evangelismo, né, ficaram grandemente agradecidos e felizes, né, porque eles têm recebido a palavra de Deus como de fato ela é, né, como palavra de Deus e não de homens, né? E diz que a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes, né? Então a palavra de Deus não pode operar eficazmente numa pessoa que não crê, uma pessoa que não crê, como a Rick estava falando aqui dos judeus que não estavam esperando o Messias, mas não creram, né, na palavra, não creram naquele a quem ele enviou, né? Ele veio para os seus, de lá em João, né, Evangelho de João, eu vim para os seus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Certa ocasião Jesus disse, vocês examinam as escrituras, julgais ter nela a vida eterna, mas são elas mesmas que testificam de mim. E, no entanto, vocês estão me rejeitando, né? Então não vale nada, né? Vocês estão usando daquilo que vocês mesmos não crê. Porque se a Bíblia falar de mim, vocês recusam, né, em aceitar-me, então vocês não acreditam na palavra de Deus. A palavra não é eficaz para vós, né? E não foi, de fato, né? A nação judaica realmente vieram muitos males, né, depois dessa rejeição de Cristo. Pagou, né? muito caro. Pagou muito caro o preço. E a palavra dele, naquele que não crê, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, né? Porque não acreditar, nada vai acontecer, né? Para a gente ver o milagre, a gente precisa crer primeiro. Não é isso? Você vê que em João 11, 25, diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, essa era a promessa de Jesus, entendeu? Que quando mesmo Lázaro, ele disse que quando Lázaro morreu, ele disse, Lázaro não morreu, Lázaro apenas dorme. Por que ele dorme?
Porque só Deus pode despertar desse sono profundo que é a morte. Pra, a gente é a morte, porque ninguém tem poder para ressuscitar. Mas Jesus tem o poder para ressuscitar, entendeu? Então, tem que crer, né? Não tem como você servir a Jesus sem crer, entendeu? Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. E aí Jesus teve que aparecer para ele, e aí Jesus deixou bem claro. Por que Jesus deixou bem claro? Porque isso também serve também para algumas pessoas também que não acreditam. Ele diz, bendito é aquele que não viu e creu. E aquele, você teve que ver para crer. Olha aí, tá vendo? Essa é a diferença, entendeu? Então essa é a diferença. Então existe duas classes. Ah, mas tá errado aquele que não crê? Não é que tá errado, mas também não tá certo, entendeu? Porque você tem que crer. Você tem que ter a fé, você tem que acreditar naquilo ali, entendeu? A fé é aquilo que a gente não vê, entendeu? A gente crê em Jesus, mas a gente nunca viu Jesus. Nós nunca vimos, mas nós vemos os grandes milagres que ele fez, né? Então a gente crê que Jesus existe, entendeu? Vamos para a próxima? Por que meio são purificados os crentes? Repete de novo aí. Por que meio são purificados os crentes? Por qual meio? Diga aí. Vamos ver por qual meio, né? Por qual meio será que são purificados os crentes, né? Em João também, né? Nós estávamos em João 11, em João 15, 3, ele diz o seguinte, olha lá. Vós já estáis limpos pela palavra que vós tenho falado, né? Então a gente, como é que pode ser limpo? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus, Leandro, Igreja, a palavra de Deus a gente sabe que ela transforma, né? Quem era eu e quem hoje eu sou, né? Quem era nós e quem nós somos hoje, né? Isso é o quê? Isso é a palavra de Deus, isso é o Espírito Santo que nos transforma, que nos mostra, né? Aonde nós devemos andar, o que nós devemos fazer, o que nós devemos comer, né? O que nós devemos vestir, né? Porque muitas vezes todo mundo, mas hoje as vestimentas hoje parece que estão sendo esquecidas, mas as vestimentas também são importantes. As vestimentas, antes de você se vestir e de você comer, você tem que pensar assim, será que Jesus, ele se agrada disso? Será que Jesus fazeria isso que a gente está fazendo? Né? Então, a palavra de Deus é o que nos purifica, é o que nos limpa, é o que nos transforma, entendeu? É o que nos preenche. A gente sabe, e já foi comprovado isso pela ciência, que cada ser humano ele tem um vazio no coração. Um vazio. E esse vazio, ele não é preenchido por nada, né? Por nada se não for por Deus. Entendeu? Mas tem gente que preenche com coisas, vamos dizer, prazeres do mundo, né? Bem materiais, mas não é preenchido. Esse vazio, Deus deixou isso já para isso mesmo, para mostrar que esse vazio só é preenchido por Deus. Entendeu? São dependentes dele. São dependentes dele, justamente. Próxima pergunta. Pergunta 18. Quer voltar essa pergunta para tu? Quer voltar? 18, diga a pergunta 18 aí. Como pode um jovem tornar pura a sua vida? E aí, quer responder? Vamos lá, vamos lá. É a 18, Vamos lá. Então, como pode um jovem tornar pura a sua vida? Será que um jovem, Leandro e Gleice, será que ele pode? Porque, tem tanta coisa nesse mundo que é oferecido para jovens. Será que no caminho de Deus, será que o jovem também tem coisas boas também para ser oferecido, né? Porque eu vejo gente que fala assim, eu sou jovem demais, eu vou procurar, eu não vou pegar não, vou deixar para ficar velho, aí eu vou procurar as coisas, porque isso eu vou pra igreja. Coisa de igreja é coisa de velho, né? Eu sempre escutava isso, né? Coisa de velho, coisa de igreja é coisa de velho, né? Mas vamos ver que isso não é, isso aí é mentira de Satanás, né? Em Salmo 119, versículo 9, ele diz bem assim, ó, de que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira um jovem pode ser puro? De que um jovem ele pode ter caráter, né? Caráter.
de que um jovem pode ter um caráter de Deus, ou se não, vamos dizer uma vida digna, muito bem, uma vida digna, né? Vamos ver, continuando. Observando segundo a tua palavra. Então, quer dizer então que eu, jovem, eu tenho que ficar observando, vendo a palavra? Não, né? Não é isso. É no sentido de cumprir, obedecer, né? Justamente, cumprir, obedecer, seguir. Eu quero perguntar a algum jovem, aí agora eu pergunto para vocês, alguns jovens vocês aí que vocês estão na igreja, vocês estão perdendo alguma coisa servindo a Deus? Eu duvido dizer que sim. Se estão perdendo é porque não estão fazendo o que Deus agrada. Não estão fazendo o trabalho de Deus, não estão testemunhando. Porque há um tempo atrás eu vi um testemunho que eu nunca mais esqueci, que foi num Provar e Ver, de um menino que ele tinha 13 anos, acho que era 13 anos, era 11 anos, né, Gleice? E ele, o prazer dele, Leandro Iglesias, era o seguinte, era pregar o evangelho, era entregar folheto. Ele dizia que ficava alegre quando compartilhava isso, e também quando conseguia, no final, batizar. Ele já tinha conseguido batizar mais de 100 pessoas. Será que esse jovem era triste? Não era, porque a alegria dele era contagiou, né? Porque era contagioso. E ele sabia que isso aqui, ele falava assim, ele falou uma coisa que eu achei muito bonita. Ele falou assim, ó: Jesus, ele vai vir. E quanto mais eu pregar, e quanto mais eu conseguir buscar pessoas para o lado dele, mais rápido isso vai acontecer. Aí, tá vendo? Será que às vezes, como eu sempre digo, às vezes os jovens, às vezes pode ser que tem jovens aí que achem chato isso, aquilo, mas faça um experimento, comece a ir para a igreja, comece a trabalhar na obra de Deus, comece a orar, comece a ler a palavra de Deus, comece a dar estudo bíblico, que você vai ver, você vai ser uma pessoa transformada. Esse vazio que existe em você, que você acha que só as coisas do mundo preenche, isso é mentira, porque você sabe disso, que isso é mentira, isso é engano de Satanás, porque depois, quando acaba tudo, você vê que você é triste novamente. E as coisas de Deus não. As coisas de Deus, cada dia mais que você passa, mais você é alegre, mais você é motivado, mais você é feliz. Entendeu? Então, o jovem só tem a ganhar. Entendeu? Amém. O interessante é que quando a pessoa está num campo que, assim, não agrada a Deus, né? O Espírito Santo incomoda a pessoa. Sim. Exatamente. A pessoa não se sente bem mais no lugar que você frequentava. Basta a gente também estar apto a querer ouvir a voz de Deus, né? Porque Deus está fala com todo mundo. Mas tem gente que já endureceu tanto o coração que o espírito que não mais ouve a voz de Deus, né? E acha que o que está fazendo, onde está, é ali que ele deve estar, né? Mas na verdade ele está num caminho totalmente errado que conduz para a perdição, né? A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parece ser direito, mas no final é caminho de morte. Então, pode seguir, Leandro. Pergunta 19 para você, Grace. Como Deus curou o seu povo antigamente? Como Deus curou o seu povo antigamente? Essa é a pergunta, né? Isso. Tá. Então, vê só. Lá em Salmos 107, versículo 20, diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou dos que lhes era mortal. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou de que lhes era mortal. Então, pela palavra de Deus, enviou-lhes a sua palavra e eles foram curados, né? Eles foram sarados, né? Da mesma forma que Deus usou a sua palavra para poder criar o mundo e o universo, né? Ele falou: haja luz. A gente leu isso a semana passada, não foi? Haja luz e houve luz, né? Nós estávamos comentando aqui que Deus, ele não sentou, deixa eu desenhar aqui, como é que eu vou fazer esse negócio aqui, como é que eu vou fazer esse mundo aqui, deixa eu desenhar primeiro para ver se vai dar tudo certo, né? Para depois eu começar a minha obra. Não, em 7 dias ele fez, né, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, os seres humanos, os animais, as árvores, né, e tudo mais. Então, pela sua palavra, né, como Deus curou o seu povo, pela sua palavra, ele falou e eles foram sarados, né? Da mesma forma, como Cristo, né, ele falou e as pessoas eram curadas, né, pelo poder da sua palavra. Ok, pode seguir.
como o centurião demonstrou Quer ter ficar com essa? fé Eu respondo. Posso? no poder curador da palavra de Deus. Vamos lá. Então, em Mateus 8:8, diz o seguinte. Eu acho isso aqui fantástico. Fantástico, porque tem duas coisas aqui que eu acho fantásticas. Eu vou ler e depois nós vamos pontuar. O centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Em outra linguagem diz: não sou digno de que entre em meu teto, né? Na linguagem mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Leandro, eu acho duas coisas aqui fantásticas. Duas coisas que eu quero pontuar. Primeiro, o reconhecimento desse centurião. Eu até comentei isso na escola sabatina, isso. O reconhecimento dele de se dizer que não é digno. Muitas vezes a gente se acha digno de alguma coisa. E a gente não é digno de nada. A gente é vivo pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos permite. A misericórdia dele. Porque a gente não é digno de estar falando aqui da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito rica em sabedoria, né? É uma coisa que a gente, como a pregadora, o Vessi falou ontem, que é uma responsabilidade muito grande. A gente treme quando vai falar da palavra de Deus, porque é uma responsabilidade muito grande. Isso pode pesar pra gente. Então a gente tem que tomar cuidado no que a gente vai falar. E ele reconheceu que ele não era digno, mas também ele reconheceu que Deus não precisava ir até lá. Como muitos achavam que Jesus, quando lá já foi diferente. Eles foram até lá, quando Jesus chegou lá, mas disse, mas se não tivesse, se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha lá. Já o centurião, olha a fé dele como foi diferente. Ele disse, não precisa nem que você vá lá. Você, daqui mesmo, você falando, meu servo já pode ser curado. Então olha só como que fé grande. Eu acho que foi onde Jesus disse, não foi? Nunca vi tamanha fé, não foi? Israel, Nunca vi tamanha fé em Israel. Você vê. Porque duas coisas, eu tenho certeza que Deus achou isso fantástico nele. O reconhecimento dele não ser digno, porque ele sabia que não era digno, mas o reconhecimento dele de saber que Deus poderia curar e o amor que ele tinha pelo servo dele. Entendeu? Então, Deus fechou dizendo, nunca vi tamanha fé em Israel. Você vê que diferença que é. Quando a gente olha só que ele... Será que ele era conhecido da palavra? Ele poderia ter escutado algumas coisas, mas eu acho que ele não era conhecedor da palavra, como os fariseus, né? Que vivia com as bíblias para lá e para cá, que furava, que fazia isso aqui, na verdade não fazia nada, eles eram só de capa. Jesus disse que eles falavam, mas não viviam o que falavam, né? E não é só a gente, e isso também serve pra gente também. Isso aí serve pra gente. Não é só a gente falar, mas viver. É isso que Deus quer. Porque de falar, todo mundo fala. Hoje ser crente é status, né? Eu sou crente, Maria, é um status. Antigamente, o pessoal para dizer que era crente era cafocado, medo, receoso, aquela coisa toda. Mas hoje não, já é status para quem é crente. Mas voltando, é isso aí. A tamanha fé que esse centurião teve, entendeu? É uma fé e de reconhecer e o amor que ele também teve também, porque isso também é importante. O amor que ele tinha pelo servo dele, entendeu? Eu sugiro que, como ele tá, né, pelo poder da palavra aqui, né? Tô vendo que ele tá muito inspirado. Lança a próxima pergunta para ele, porque é sempre um complemento. É um complemento. E pode fazer a próxima pergunta. A palavra de Deus, quando abrigada no coração. Vamos lá, então. Vamos abrir Salmos 119. 119, no versículo 11. Pronto. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, né? Então realmente o que eles falou, complementa uma coisa com a outra, né? A gente, como eu estava falando, né? Não adianta só eu ler, né? Hoje o que eu vejo, Leandro e Gleison e os ouvintes, é o seguinte, muitos clientes já estão acomodados de uma forma
que isso se torna até perigoso. Vai para a igreja, escuta o sermão. Tem gente que abre só a Bíblia só quando vai para a igreja. Tem gente que só ora só quando vai para a igreja. Aí é o perigo. Escuta aquele sermão maravilhoso, aquele sermão motivador, que eu não gosto de sermão motivador. Eu gosto de sermão que lapeia, entendeu? Porque é isso que a gente precisa. Não precisa ninguém passar, não. Jesus, quando veio pra cá, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele dizia, ó, é assim, ó. É desse jeito. Se não for desse jeito, é assim, assim, assim. Entendeu? Ele disse, quando ele disse lá, ó, Jerusalém. Tava em Jerusalém, ele mostrou lá, tava em Jerusalém. Vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra. O povo pensou que Jesus tá falando asneira. Porque como Jerusalém, protegido por Roma, foi feito para não ser destruído. Vai ser destruído? Isso nunca vai acontecer. E o que aconteceu? Foi destruído. E foi destruído pelos próprios que eles achavam que ia defender. Foi os próprios que se voltou contra eles. Porque era a única coisa que Roma pensava era tomar posse de Jerusalém. E ali ele foi. Então, Jesus quando veio pra cá, ele não passou a mão na cabeça, porque a gente tem que... Não, tá bom, mas também vamos dar uma colherzinha de chá. Também levar só lapada também não é bom, né? Mas eu gosto de sermão assim, é lapada. E assim, é como eu tô falando, a palavra de Deus, a gente não só deve escutar, mas nós devemos o quê? Viver o que a gente tá ali, entendeu? É como eu digo... E eu já disse também já aqui também, esses 10 dias de oração que a gente teve foi uma benção. Quem não participou perdeu um bando de pedaço do céu. Porque foi uma benção. O Espírito Santo falou de uma forma ali, chocalhou, mostrou pra gente. E agora, será que realmente a gente tá fazendo mesmo? Será que muitos ali estão fazendo mesmo? Porque a palavra tá sendo pregada, Leandro. A palavra está sendo pregada. O evangelho falta pouco para ser pregado. Jesus logo vai determinar. E aí, quando ele determinar, ele vai dizer, ó, quem é justo, continuou justo. E quem é ímpio, vai ficar ímpio. Entendeu? E aí, aonde é que tá? Aonde é que a gente vai estar? Será que a gente vai estar no bendito? Eu sempre digo, será que eu vou estar no bendito? Ou será que eu vou estar no maldito? Deus me livre que eu esteja no bendito. Mas para eu estar no bendito, eu tenho que renunciar. Nós crentes não queremos renunciar. Não tem como a gente ser crente e não renunciar. A gente tem que renunciar. Temos que renunciar. É o nosso eu. Se nós não renunciar ao nosso eu, nós não vai para o céu. Nós temos que renunciar, nós temos que pregar a palavra de Deus. Até para aqueles que a gente, às vezes, é difícil pregar, mas temos que pregar. Entendeu? Então, a igreja está olhando aqui a hora aqui. Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos lá, senão acaba o nosso tempo. Ok. Porque Deus humilhou a Israel e deixou passar fome. Porque Deus humilhou a Israel e deixou passar fome. Deus deixou passar fome? Será? Então, Que Deus é esse? Que Deus é esse, né? Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 3, diz o seguinte: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, Deus muitas vezes deixa a gente passar por certas situações para a gente entender que não é só daquela forma, né? Para a gente entender que a gente deve voltar os nossos olhos, nosso coração, a nossa mente para as coisas espirituais também, né? O próprio Jesus usou desse texto quando ele estava o quê? Jejuando, né? Ali Satanás veio, né? Trouxe algumas tentações para Jesus. E ali ele disse, olha, se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? E ele disse, olha, não só de pão, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Eu me lembrei até de um vídeo de um menino, né? Ele era gordinho, sabe? E a avó dele disse assim, menino, para de comer, ele só vive comendo. E ele disse, a boca foi feita para comer, eu fui feito para comer. Comida foi feita para comer. Achei muito engraçado esse... Mas a comida foi feita para comer? Foi, mas a vida não foi feita só de comida, né? Porque o reino do céu não é comida nem bebida, né? Você não foi feito só para comer, você foi feito para engrandecer o nome de Deus, louvar o nome de Deus
né, honrar o Senhor que lhe criou, você como criatura, você deve prestar homenagem Se alimentar ao da seu palavra de Deus, Criador, né? se alimentar da palavra de Deus, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Isso aí. Amém? Que é requerido além de meramente ouvir a palavra de Deus. O que é requerido, né? Além de meramente ouvir a palavra de Deus. Lá em Mateus, né? Como também lá em Apocalipse, no versículo 13, né? Bem-aventurado aqueles que ouvem, né? Aqueles que leem e aqueles que praticam e guardam as coisas nelas escritas, né? Pois o tempo está próximo, né? Então, bem-aventurado aqueles que leem, mas aqueles que ouvem. Mas eu digo para você, é só ouvir da palavra de Deus? Só basta eu ouvir, ficar ouvindo? Não. Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem escuta, quem está lá para escutar, né, está lá, está interessado em ouvir da palavra de Deus para aprender um pouco mais do que a Bíblia ensina, para colocar em prática na sua vida. Ele não está lá simplesmente por ouvir. É bom ouvir a palavra de Deus, é muito bom ouvir a palavra de Deus. Agora, se você não coloca em prática na sua vida, não vai ter efeito nenhum. Não vai ter efeito nenhum. Então, a gente não deve nos enganar a nós mesmos, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? Enganando-vos a vós mesmos, né? Como diz aqui em Tiago, capítulo 1, no versículo 22, Leandro. O próprio Jesus diz, né? Você me louva com os lábios, mas o coração está distante de mim. É verdade, né? Jesus disse: vocês são como sepulcros caiados, né? Ou como o copo, né? Em que está limpo por fora, mas por dentro, né? Está todo sujo, está todo podre. Então, vocês honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, os judeus tinham essa, né? De se mostrar para as pessoas, né? Mostrar o exterior, a aparência, mas dentro estavam longe de Deus. E de fato, eles estavam longe de Deus, né? Muito longe. Qual é o resultado de fazer a vontade de Deus? A última. Será que tem um resultado de fazer a vontade de Deus? Será que tem uma recompensa de fazer a vontade de Deus? Amém. Vamos ver, né? Vamos ver isso aí. Em João 2,17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Glória. Então quer dizer então que se eu fazer a vontade de Deus eu não vou morrer mais? Eu vou viver eternamente aqui? Não, não é isso. Mas se você faz a vontade de Deus, você vai viver muito bem. Você vai viver mais anos. Porque na palavra de Deus diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe para que seus dias o quê? Sejam prolongados. Então, peraí, então tem uma recompensa. Tudo tem uma recompensa, entendeu? Mas se você fazer a vontade de Deus, é do mesmo jeito. Você vai ganhar mais anos de vida. Vai sim. Porque você vai deixar várias coisas que o mundo oferece e que acaba com a sua vida. Primeiro, o vício, né? Fumar, né? Beber. Nunca vi dizer que quem fuma, quem bebe, vive muito tempo, né? E ou se vive, mas não vai viver com saúde. Ah, mas eu bebo, mas eu tenho saúde. Eu vivo muitos anos, mas não tem saúde, né? E não, se Deus sabe que o fim vai ser doloroso, né? Se você fazer a vontade de Deus, você só tem a ganhar. A gente só tem a ganhar a fazer a vontade de Deus. A gente não perde nada. Deus não vai fazer um negócio desse e ia dizer para a gente ver que não tenha lucro. Tem sim. O lucro é a vida eterna. Você viver eternamente não é aqui, mas lá no céu. Porque Jesus venceu a morte. E ao ele vencer a morte, ele mostrou para a gente que a morte pode ser vencida pela gente. Mas por ele não, porque ele venceu. E ele disse, se eu venci, a gente pode vencer também. Então, olha lá. Então, quer dizer então, que eu posso vencer a morte? Pode.
Mesmo se eu morrer, eu não estou, como eu falei, eu não morri. Eu apenas durmo. Porque às vezes quando vir, ele vai nos despertar. Então, fazer a vontade de Deus nós só tem só a ganhar, né? Eu achei muito bonito isso aqui. Eu vou compartilhar aqui para a gente finalizar. É uma mensagem que a irmã Maria José manda sempre para a gente. E olha só que linda, veja. Está em Apocalipse, né? 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Analisemos o que estamos plantando. Olha lá. Então, aquele negócio, né? O que a gente planta, a gente colhe. Se eu estiver plantando coisas boas, eu vou colher coisas boas. Não venha dizer se você planta... Macaxeira vai colher inhame. Vai colher, justamente. Não vai. Não vai de jeito nenhum, né? Então, olha lá, vamos lá. Se é para a vida ou para a morte, né? Porque só vamos colher o que plantamos. Isso é fato. Em Gálatas 6, 7 e 8 diz: a semente mais valiosa é o quê? É o amor. Se amamos a Deus e ao próximo, não tem como dar errado, pois é o amor que triunfará. Glória a Deus. Então é um amor. Então, se você obedece a Deus, se você faz a vontade de Deus, você ama. Você vai amar o seu próximo. Não tem como a gente ler a palavra de Deus só se a gente não consiga entender. Uma pessoa que lê a palavra de Deus, que estuda e não ama o próximo, não tem como. Eu não consigo ver isso. Porque a palavra de Deus toda é amor. Toda é amor. Entendeu? É amor, é como eu disse, como eu falei já aqui sobre Augusto Cury. Augusto Cury era ateu. Então, se vocês tem alguém aí, como o Gleice falou no começo, ateu, veja só, Augusto Cury é ateu. E vocês sabem disso que Augusto Cury é ateu. Era ateu. Era. E ele começou a estudar a vida de Jesus. E ele chegou a uma conclusão que ele disse que não existia amor igual esse. Não existia. Não existe amor igual esse. Não existe. Por quê? Porque Deus é o puro amor. Então, meus ouvintes, minhas ouvintes também, né? Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Ore. Clame. Ame seu próximo. Faça as coisas que Deus pede, porque Deus deixou o nosso manual aqui. Esse aqui é um manual, esse aqui é um manual de vida. Aqui mostra aqui, Leandro, o que a gente pode comer, o que a gente pode vestir, quais são as palavras que a gente pode falar. A conduta, como nós devemos viver, o comportamento. Tudo tá aqui. Olha o manual aqui, ó. Quando você compra um objeto, você tem um manual. E aqui Deus fez, a gente deixou o nosso manual aqui, ó. Aqui é o manual. A palavra de Deus é o nosso manual. Se você ler, se você estudar, se você se grandear, se você mergulhar aqui nessas coisas, você vai ver coisas maravilhosas, você vai transbordar de amor. O pessoal vai ver você, vai ver o amor em Cristo, vai ver o brilho de você, vai dizer, aquela pessoa ali, ela é diferente. Você vai pensar dizer que você é crente, o pessoal vai dizer assim, olha, aquele ali é um filho de Deus. Ali vem um filho, olha que coisa linda. Eu acho, eu me transbordo quando alguém fala, quando eu não preciso falar que eu sou crente, alguém diz assim, você parece ser crente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Entendeu? Então, tudo isso esse é tudo que Deus coloca pra gente, como é que a gente, e muitas pessoas ainda preferem rejeitar, preferem não querer e preferem se perder no mundo, como muitos aí estão se perdendo, morrendo pra cá e morrendo eternamente, porque não vai ter uma nova vida e vai existir a nova vida que Deus deixou pra gente. Agora, volto a dizer, tudo é renúncia. Ser crente não é fácil. Na verdade, eu não digo ser crente. Eu digo ser filho de Deus não é fácil. Não vem dizer que é fácil não, que a gente sabe que não é fácil. Tem que renunciar toda vez nós temos que renunciar às nossas vontades.